Agora, com licença, Santa Catarina, 18h30, é a nossa vez. Júlia, tem gente batendo na porta. Olha só, Julinha. Quem é? É o mês de maio! Seja bem-vindo, mês de maio. A gente estende o tapete vermelho para você. O tapete da bênção na sua vida, de muita prosperidade. Mês 5 chegando, hein? Mês 5 chegando. Boa noite para você de casa. Boa noite, minha parceira Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. Novamente a gente pede licença para entrar no celular nesse Dia do Trabalhador, feriado para muita gente, para alguns de nós, trabalhando em prol de algo maior, que é levar informação de qualidade para você aí de casa. E Dia do Trabalhador a gente sabe que é um dia importante para muitos que se orgulham do que fazem, né, do trabalho que exercem e acho que das amizades que fazem durante o trabalho também, né, Cleiton? Qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro... A primeira profissão? A primeira profissão? Olha, eu comecei o estágio, pronto. O estágio foi no Corpo de Bombeiros, de São José, eu fazia assessoria. Mas antes, eu acho que eu posso dizer que é um trabalho. Sim. Eu ajudava a família do meu pai na pousada, numa pousada na Guarda em Baú. Olha. Então, recepcionista. Tá certo. Recepcionista. O meu pai, quando era pequeno, meu pai tinha bailão. E o meu primeiro emprego foi no guarda-volume. Ah, tu vê. O pessoal ia dançar, guardava lá bolso, casaquinho. Eu ficava feliz quando chovia. Que tava cheio de gente. Ou na época do inverno, que o pessoal ia dançar, esquentava, ia lá. Botava e eu ganhava um dinheirinho que o pessoal ia guardar. Claro. Na carteira assinada, meu primeiro emprego foi como sonoplasta, operador de áudio. Profissão que eu tenho um carinho muito grande e muito orgulho de ter participado. Mas o pessoal de casa a gente pode perguntar também, né? É verdade. Para vocês aí de casa, conte no nosso WhatsApp 991622676. Mande para cá quais foram as suas profissões, que ocupações diversas que vocês tiveram durante a vida e se tiveram uma profissão só e construíram uma carreira, né? O que vocês mais gostaram? Contem pra gente. Verdade. Todo mundo tem direito a trabalhar. É verdade. Quem passa por a situação de ficar desempregado, né? Muita gente sofreu na pandemia. Eu sofri na pandemia. O SBT me recebeu de braços abertos. Mas olha, quem tem uma profissão tem que levantar a mão pro céu, gente. Porque aquilo que você tem hoje pode ser o desejo e sonho de muita gente. Verdade. É verdade? Então manda aí o seu zap. Agora, a gente começou o programa com imagens belíssimas da pesca da tainha, porque foi dada a largada da pesca da safra de 2025. E esse povo trabalhou hoje, viu, pessoal? A abertura da safra foi neste dia 1º de maio. Está aberta a safra da tainha. A gente sabe que agora pescador não descansa até o final da temporada. Haja sábado, domingo, feriado, não importa. O pessoal vai estar aqui, ó, de olho na tainha. Verdade. Então a gente vai acompanhar de perto. Já tem a matéria aí da Júlia Matos em relação a esse assunto. Bora lá, Júlia? Bora lá, Cleiton Ramos. Maravilha. Olha só, câmera número 1, Dionei Pacheco, Pardalzinho da câmera número 2. Dionei tá aqui, o Pardal tá aqui, ó. Mas eu volto para cá para falar sobre o novo acesso à Ponte Ercílio Luz. Para quem vem do continente, você sabe que teve alteração lá, né? Será que tá dando certo? Como é que tá o trabalho? A gente vai para lá nesse exato momento chamar a Sofia Gonzalez. A Sofia também honrando o seu microfone, honrando a profissão que ela está seguindo agora. Chamar a Sofia direto do local para saber como é que tá lá. Ô Sofia, quebrando o protocolo. De óculos. Elegante. Ficou elegante. Viu, Sofia? Sofia, qual foi tua primeira profissão, Sofia? Deixa eu quebrar o protocolo aí. Boa noite, bem-vinda. Tá bom. Boa noite, Cleiton Ramos, Júlia, todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Pois é, Cleiton, tô de óculos hoje que tô me recuperando aí de um resfriado, então a gente dá aquela tapeada no visual, né? Mas respondendo a sua pergunta, então, a minha primeira profissão foi professora de dança, uma profissão que eu honro muito e que pretendo levar aí nos próximos tempos também, sempre me acompanhando, sempre foi meu porto seguro aí ao longo da vida. Quer puxar aí o próximo assunto? Vamos, Sofia, vamos, Sofia. Depois eu quero falar contigo fora do ar, para ver se tu dá uma aula aí de dança para o Tiaguinho não ficar pegando meu pé, dizendo que eu sou pé duro. Ô, Sofia, fala a respeito dessa alteração das obras que estão acontecendo aí. Pois é, Cleiton. Então, hoje feriado para algumas pessoas, como vocês comentaram, mas tem gente, além de nós, trabalhando também aqui, né? Porque começam hoje as obras. A gente percebe que o canteiro já está aqui próximo à cabeceira continental da Ponte Ercílio Luz e o movimento por aqui a gente consegue perceber que está bem atípico para um dia de semana. Claro, porque é feriado. Porque nesse local aqui costuma ter um fluxo bastante intenso de veículos para acessar a Ponte Ercílio Luz e por isso, então, para diminuir, né, esse congestionamento que
acontece aí durante a semana. Está sendo feita, então, uma nova rótula na Avenida Governador Ivo Silveira para melhorar o acesso à ponte. A gente, inclusive, preparou uma arte para tentar explicar melhor como é que vai funcionar quando a obra for concluída. Vai ficar assim, né? Quem estiver vindo pela rua General Eurico Gaspar Dutra, em vez de seguir reto pela 14 de julho para chegar até a ponte, vai ter que entrar na Ivo Silveira à direita. Aí segue cerca de 300 metros à frente, faz o retorno à esquerda pela pista única da rótula, percorre um trecho da Ivo Silveira para então acessar a 14 de julho e, em sequência, a ponte. Então, de hoje até dia 3, que é sábado, as obras aqui vão acontecer no período noturno, no período diurno, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Isso porque estamos passando aí por um feriado, um movimento, como vocês conseguiram perceber, bem menor do que durante a semana, mas depois, a partir de segunda-feira, aí sim, elas seguem no período noturno, das 9 da noite até as 5 da madrugada, isso de segunda a sexta, para justamente impactar menos aqui a movimentação no entorno. E isso deve durar por cerca de 2 a 3 meses, segundo a Prefeitura, que é o tempo necessário para a instalação dessa nova rótula que vai acontecer aqui, né? A expectativa da Prefeitura com essa obra, então, é melhorar o fluxo, principalmente em relação aos ônibus, aos veículos de transporte coletivo, para dar mais fluidez aqui no trânsito. Isso porque, por exemplo, no período da manhã tem uma retenção bastante significativa aqui nesse trajeto. E no período das obras, então, os veículos que passam por aqui vão ter que procurar algumas rotas alternativas, porque, por exemplo, um pedaço da Gaspar Dutra vai estar bloqueado justamente para poder ser feito, para que possa ser feita essa obra aqui, né? Então a gente tem como alternativa, uma delas é a Avenida Governador Ivo Silveira, fazer o retorno na Rua Visconde de Cariú para poder acessar a ponte, e outra alternativa também para quem for utilizar aqui esse trajeto no período de obras é ir pela ponte Pedro Ivo, né? As duas pontes também, as outras duas pontes que ligam aqui a ilha ao continente. Cleiton. Obrigado, Sofia. Boa recuperação para você, Sofia Gonzalez. Olha só, eu falei boa recuperação. E por falar em ação, hoje a comunidade do Monte Cristo fez uma bela de uma ação. Sabe o que estava acontecendo? Parou o busão e teve churrasco para todo mundo. Daqui a pouco eu conto essa história. No Dia do Trabalhador, esses aí se deram bem. Já já a gente conta detalhes. Fez sinal positivo, pelo jeito estava bom, hein? Já já eu conto. Mas, lamentavelmente, nem tudo foi alegria no dia de hoje. Uma mulher perdeu a vida após ser atropelada na Avenida Gustavo Rodrigues Cabral, em Florianópolis. Oswaldo Rodrigues Cabral, perdão, aqui na capital, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações preliminares, o acidente teria acontecido embaixo da ponte Ercílio Luz. Na imagem conseguida pela nossa coluna, o carro, tá vendo aí, aparece com a frente destruída. E a gente pode imaginar, por esse ângulo, o tamanho do impacto. Em relato, testemunhas que presenciaram o acidente informaram que a mulher tentou atravessar a avenida e foi acertada por esse veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina foram acionadas, sendo dispensadas na sequência, visto que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, já havia constatado o óbito da vítima. Fica aqui a nossa solidariedade para essa mulher que perdeu a vida nesse feriado. Que tristeza. Agora presta atenção. Imagina o tamanho do impacto que foi. Para chegar nesse ponto que eu vou contar, foi uma senhora de uma paulada. Pode colocar a frase ali embaixo, Hermano Bus. Olha só, foi uma paulada assim. Um grave acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, próximo ao elevado do SIC da capital. Segundo relatos de testemunhas que estavam próximo do acidente, um veículo trafegava pela Avenida Beira-Mar Norte e, ao acessar o elevado, perdeu o controle, saiu da pista, bateu nessa árvore. O impacto foi tão forte, a paulada, que chegou a derrubar a árvore em seguida. O carro começou a pegar fogo. O motorista que passava pelo local conseguiu retirar o condutor de dentro do carro em chamas. Ele foi encaminhado ao Hospital Celso Ramos pela equipe do Corpo de Bombeiros, com lesões nos pés, incluindo fraturas expostas. Boa recuperação, nasceu de novo, e o que chama a atenção também, de uma forma bastante positiva, é que estava passando alguém bem na hora, foi lá, conseguiu retirar o motorista, impedindo que algo pior
acontecesse. Esse dá para chamar de um verdadeiro anjo da guarda. Agora, 18h40, vem aí o giro de notícias. Roda, gira, 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 gira. Um aluno de 13 anos foi flagrado com um bilhete onde constava uma ameaça de atentado à escola em que estuda, no município de Caçador. No bilhete, o adolescente mencionava que deveria morrer ou viver. A PM foi informada que o aluno já foi flagrado em outra ocasião com uma faca, além de ter apresentado quadro de surto com um comportamento considerado suicida, sendo encaminhado para o hospital. Já responsável pelo aluno, afirma que ele sofre de atraso de desenvolvimento mental e também depressão. Uma igreja ficou destruída após pegar fogo na rua Laveriano Rodrigues França, no bairro São José, em Curitibanos. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, por volta das 5 horas da manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o incêndio estava em fase de desenvolvimento completo, consumindo a edificação de madeira com aproximadamente 78 metros quadrados, de propriedade da Assembleia de Deus. Os bombeiros combateram o incêndio e realizaram rescaldo, deixando o local seguro. Não houve feridos. A igreja foi isolada para, posteriormente, ser feita uma perícia. O assunto agora é a terceira faixa da BR-282. Em conversa com a ACIL, a Associação Empresarial de Lages, o DENIT trouxe uma atualização importante sobre as obras da BR-282 aqui em Santa Catarina. Segundo Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT, a prioridade no momento é a construção de terceiras faixas ao longo da rodovia. A previsão é de que o projeto esteja concluído e aprovado até a metade do ano que vem, com o início das obras logo na sequência. O prazo estimado para a execução dessas terceiras faixas é de 15 meses. A duplicação completa da 282 entre Palhoça e Lages continua nos planos do DENIT, mas é considerada um projeto de longo prazo. Alisson explicou que a equipe de análise de projetos do DENIT é reduzida e que muitos trechos da duplicação coincidem com as terceiras faixas em elaboração. Por isso, a decisão de priorizar essas intervenções mais rápidas. Ele também destacou que, com a definição da geometria e do traçado das terceiras faixas, poderá ser possível dar a ordem de serviço para a tão aguardada duplicação da rodovia. Agora, pessoal, muita gente aproveitou o dia de sol nesse feriado, no Dia do Trabalhador, para viajar e curtir principalmente o nosso litoral. Agora nós vamos lá para o norte do estado conversar com o Renato Santos e saber como que está o movimento na BR-280. O Renato está chegando por aqui para a gente conversar um pouquinho. Renato está chegando, irmão? Já estamos ligadinhos com ele? Já estamos com Renato Santos aqui no norte do estado. Nesse Dia do Trabalhador, trabalhando com a gente, Renato, com mais informações da BR-280. O que nós temos por aí? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, viu, Júlia? Pois é, a gente tem que trabalhar para deixar o nosso público bem informado, né? Olha, aqui na BR-280, Júlia, movimentação muito grande de veículos, principalmente para quem está indo para São Francisco do Sul, como a gente vai mostrar agora nas imagens do nosso cinegrafista, o Fábio Fernandes. O trânsito está seguindo com um pouquinho de lentidão, portanto, a orientação é para os condutores redobrarem a atenção, já que a 280 ainda passa por aquela longa trajetória de obras que a gente não tem a mínima perspectiva de quando vai concluir e a pista, portanto, ainda é considerada simples e causa muita confusão em feriados como este. Portanto, quem está voltando para São Francisco do Sul está tendo que enfrentar toda essa fila na BR-280. Para quem está indo sentido à cidade de Joinville e também ao centro de Araquari, está com trânsito intenso, mas está fluindo melhor do que aqueles que estão indo com destino a São Francisco do Sul. Agora, Júlia, eu tenho dados importantes que foram divulgados recentemente aqui da BR-280 que abrem um alerta para esses condutores redobrarem a atenção, principalmente aqueles que gostam de dirigir olhando o celular ou fazendo ultrapassagens perigosas. Dados de acidentes dessa rodovia. Para você ter ideia, ao longo do ano passado, 2024, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 754 acidentes foram registrados na BR-280 ao longo de todo o ano, com 891 pessoas feridas e 47 mortes. Este ano, até o dia 31 do mês 3, 219 acidentes, com 259 feridos e 11 mortes. A maioria
por colisões frontais. Agora vamos dar o número de veículos que circulam por esta rodovia, principalmente em dias como este que a gente está enfrentando hoje, que é um feriadão nacional. Por dia, aquelas pessoas que seguem de Joinville até São Francisco do Sul, segundo dados da PRF, são em média 50 mil veículos circulando pela BR-280, como eu já disse, com obras que não têm data para serem concluídas e que causam transtornos ao longo de todo o dia e durante toda a semana, viu, Júlia? Retorno com você no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Fico alerta para os motoristas, o cuidado no trânsito. E, claro, a gente viu ali a movimentação nas rodovias em Santa Catarina. Essa movimentação foi geral, viu? O pessoal aproveitou esse feriadão para dar uma passeada. Inclusive porque tinha sol, né? Dava para sair de casa, fazer bons passeios. O sol deve continuar amanhã, já fica aqui adiantando para vocês que querem acompanhar a previsão do tempo, mas daqui a pouquinho a gente traz. Então, fico alerta para os motoristas. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Renato, viu? Agora, pessoal, a partir de hoje, a pesca da tainha está oficialmente liberada em um grande evento que marcou essa data. Mas os pescadores estão preocupados com alguns limites impostos por Brasília. A gente vai entender tudo isso e saber como a tainha é consumida, né, por aqui em Santa Catarina e no restante do estado. A gente vai ver agora na reportagem. O momento é de celebração à cultura do litoral catarinense. Está aberta a safra da tainha. Começou lá com meu pai, 18 anos atrás, fazendo uma pequena celebração, uma missa para pedir bênçãos e paz, né, durante a safra da tainha a todos os pescadores. E aí se tornou esse grande momento, né, em que a gente traz a pesca artesanal como aquela que tem a capacidade de unir várias expressões culturais. Então a gente tem aqui as rendeiras, a gente tem aqui o pescador, né, aquele que faz o balaio que a gente utiliza no dia a dia, a gente tem o artista plástico, a gente tem um boi de mamão. Em sua 18ª edição, a abertura da safra da tainha foi celebrada no tradicional Rancho do Seu Getúlio, reunindo pescadores, autoridades, moradores e turistas para marcar o início da pesca com arrasto de praia, permitida até 31 de dezembro. Além da atividade econômica, ela é a manutenção, o resgate de toda uma tradição cultural que nós temos há muitos anos na cidade. É o momento que os pescadores têm o seu momento mais importante do ano. É a reunião da comunidade ao redor dos ranchos de canoa, é as famílias que vêm, é a manutenção da renda do pescador. O emalhe anilhado vai de 15 de maio a 31 de julho. O emalhe de superfície segue o mesmo início, mas vai até 15 de outubro para embarcações menores e até 31 de julho para as maiores. A pesca com cerco ou traineira ocorre de 1º de junho a 31 de julho. A gente atuou junto ao Supremo Tribunal Federal, não saiu ainda resultado. Entramos com mais uma ação na TRF4 em Porto Alegre, para ver se a gente consegue demover sobre isso, né? Eu ainda entendo que a gente precisa obedecer à justiça. Decisão judicial a gente cumpre, mas a gente espera que a justiça seja imparcial. Enquanto aguardam a justiça, a pesca deve seguir por aqui até o final da temporada em todo o litoral catarinense. Para muitos, o melhor momento do ano. Desde pequeno, eu junto com meus pais aqui nas dunas, né? A gente sempre acompanhando a pesca, vendo a dificuldade, o que ele passou e a gente passou com ele, né? E hoje para mim é um orgulho. Orgulho nosso dessa comunidade de ver tanta gente com uma natureza muito grande que começa pelas palavras, né? E a gente sabe que tudo que a gente fala com verdade vem do coração, acaba refletindo, né, em toda essa turma aí. E só cabe nós aqui, né, mandar boas vibrações. E aplaudir, né? E aplaudir, porque a safra tem que ser muito boa, porque eles ralaram tanto, né, gente? Verdade. E a gente acompanha gerações e gerações de pessoas orgulhosas, não só do que fazem, mas da família e do trabalho que tem. E isso é lindíssimo. Muito. Olha só, inclusive, já teve lanço pintando aí também. Na Lagoinha do Norte, hoje de manhã, 285 tainhas foram capturadas. Pessoal. Olha aí, a primeira rede puxada, assim que a safra foi declarada aberta. Você já teve a oportunidade de puxar uma rede dessa? Eu vou ser bem sincera, Cleiton. Uma vez na Pinheira, a gente estava na praia e o pessoal começou a gritar assim, lá vem ela! Lá vem ela. Eu fiquei pensando, que mulher é essa? Quem é ela? Quem é ela? A tainha, provavelmente. E veio um senhorzinho, o seu João, se eu não me engano. Ele entrou naquele barco, ele foi tão rápido, ele foi fazendo o cerco. O cerco, exato. Eu nunca vi um senhor
de idade tão rápido na minha vida. Fez o cerco, reuniu toda a praia, eu fiquei só olhando, não levantei para puxar junto. Não veio um peixe, Cleiton. Acontece. Não veio um peixe. Foi a única o lanço, de cerco que eu já vi e não veio um peixe. Eu não elas consegui acabaram driblando, né? Foi. Seria muito bom umas tainhas dessas na nossa seleção brasileira. O pessoal não conseguiu. Mas olha só, realmente uma vez a gente estava... 285, legal. Até me confirma aqui o Hermano, não é muito, mas para a primeira rede puxada... Para o primeiro dia, vamos torcer que a temperatura baixe um pouquinho, que daí elas vêm em grande número. Eu já tive a oportunidade de puxar na praia do Pantano do Sul. Legal. É muito, muito legal. Não veio tantas, mas eu levei uma para casa. Não, e o quão importante é isso, né? O quão curioso é que outras pessoas que não são pescadores, que estão lá pela prática, ou pela praia, ou pelo lugar, se unem nessa atividade tão bonita, tão legal, que faz parte da vida de uma pessoa, né? Naquele dia você faz parte. O que representa, Júlia, muito bem tudo isso que você falou e essa união das pessoas. Uma vez o Guga Kirten estava pegando onda lá na praia do Morro das Pedras, se eu não me engano, e ele viu o pessoal, porque o Guga pega onda há muito tempo, né, desde pequeno, e ele viu o pessoal puxando, ele largou a prancha com o seu Long John, foi lá e começou a puxar junto com a raça. Esse Guga é demais. Com certeza deve ter levado uma. Uma só tá bom, né, Guga? Que é mais comprar lá no mercado, ajuda a turma lá. Olha só, Júlia Matos, o que combina com um bom pagode no feriadão na hora do almoço? Um churrasquinho. Uma linguicinha, uma farofinha. Uma tainha frita. Também. Pois teve um vídeo gravado por um morador do bairro do Monte Cristo, aqui em Florianópolis, que está repercutindo bastante, viu, Júlia? Verdade. Antes do ônibus partir para o destino final, o músico Xande Ribeiro resolveu compartilhar o prato com o pessoal do busão. É isso mesmo, o motorista, cobrador e passageiros tiveram a oportunidade de fazer uma boquinha. E pelo jeito estava bem gostoso, viu, Cleiton? Opa, vamos aumentar o volume. Dá para repetir aí, Armando Bu? Só para a gente colocar desde o início, com áudio. Olha aí. Olha ali. Ó a carninha pintando. Olha lá o tio comendo a carne. Primeiro motora. Olha o motorista. Colocou, tava bom, ó. Pagodinho rolando. Ai, meu Deus. Ó, os passageiros também, aqui é a turma do fundão, ó. Ó, e o pagode continuando. Que legal. E devolve o prato, gritou ali o rapaz, e saiu feliz da vida. Isso é comunidade, isso é povo, gente. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é povo brasileiro. Que coisa linda. Que se multiplique ações como essa, né? É verdade. E a gente quer mostrar aqui. Mandem pra gente, por favor. Monte Cristo, no continente. Um abraço, tamo junto. Agora vamos atualizar sobre o caso do bebê que morreu durante o parto em Balneário Camboriú. Ontem a prefeita se pronunciou e a Cris Pinheiro vai trazer detalhes agora no Tá Na Hora. Na noite de ontem, a prefeita Juliana Pavan divulgou em sua rede social um vídeo com atualizações sobre a morte do bebê ocorrida no último sábado, na madrugada do último sábado, no Hospital Ruth Cardoso. De acordo com a prefeita, o município recebeu o documento de verificação de óbito do bebê e algumas ações importantes já estão sendo tomadas desde o último sábado. Vamos acompanhar. Eu estive pessoalmente no hospital, determinei que toda a investigação iniciasse o mais rápido possível. E nós tomamos conhecimento que a própria Polícia Civil já iniciou com as investigações. E diante disso, já pedi para a nossa Procuradoria encaminhar todas as informações. Aliás, toda a nossa equipe para encaminhar todas as informações quando solicitadas. Em relação à investigação da Polícia Civil, o caso está com a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso, que instaurou inquérito para apurar o caso. Os pais da criança vão ser ouvidos na próxima semana. A Polícia Civil está respeitando o luto do casal. A investigação segue em segredo de justiça. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris. E a gente vai continuar, apesar de estar em segredo de justiça, esse fato que aconteceu aí. A gente não vai ficar parado em relação a isso, não. Se a família quer explicações, nós também. Porque o luto dessa família é o luto de todo o estado. Você viu, a Cris trouxe detalhes, depoimento até da mãe
No dia seguinte ainda, apesar daquela dor, daquela ferida que jamais será cicatrizada, conseguiu gravar um vídeo com todo o sofrimento e mandou para a Cris. Ursinho de pelúcia, sem o bebê. Não, não dá. Polêmica em Brasília. Eita, e quando o assunto é de política e polêmico, nada melhor que o Roberto Azevedo. Parabéns pelo seu dia, Roberto. Para o seu também, né? Para todos nós, Nosso, né, Roberto? Né? Nosso. Nossa equipe. Porque, olha só, a Câmara deve votar na semana que vem pedido de urgência para aumentar o número de deputados federais, Roberto. Olha, Cleiton, o que eu posso resumir para vocês? É uma tremenda bobagem, mas tem respaldo. Respaldo no medo de perder espaço na Câmara dos Deputados. E eu vou explicar isso detalhadamente. Primeiro, os personagens dessa história. A deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, e o catarinense Rafael Pezente, do MDB. Por que eles estão aqui? Ela, Dani Cunha, filha do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer que aumentem o número de deputados, porque ela entende que não poderia o Rio de Janeiro, estado dela, e mais outros 6 estados da federação perderem cadeiras na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o Rafael Pezente também fez um projeto dizendo que ele não quer que aconteça isso e quer sim que a Câmara dos Deputados faça a redistribuição das cadeiras. Santa Catarina, por exemplo, ganharia 4 cadeiras de deputados, porque é baseado no censo demográfico de 2022. É o que está escrito na regra legal. Você tem que dividir o bolo de todo o país e percentualmente dar o número de cadeiras adequados. Só que o pessoal que apoia a Dani Cunha não quer assim. E eu vou explicar para vocês agora, certamente se a Mari quiser encher a tela é até melhor. Nessa distribuição pelo censo do IBGE, quem ganha deputados são Santa Catarina e Pará, ganham 4 vagas, Amazonas ganha 2 vagas, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais ganham 1 vaga cada um. E quem perde vagas? Olha só o tamanho do prejuízo. E aqui está o problema do projeto da Dani Cunha. Quem perde? Rio de Janeiro é o maior perdedor, estado dela, 4 cadeiras. Bahia, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul perdem 2 vagas. Rio Grande do Sul, gente, perde 2 vagas. Alagoas e Pernambuco perdem 1 vaga cada um. É essa a história que eu falei, é matemática. Você pega o bolo do Brasil, divide em percentual e cada percentual desses tem que ter um número de cadeiras por estado. Foi aí que entrou o projeto. Para ser rápido e rasteiro, entra lá no SCC10, scc10.com.br, tem os detalhes lá na minha coluna, mas pode ter certeza, é uma baita sacanagem, porque não estão cumprindo a lei, porque estados grandes, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, perderam cadeiras de deputados. E o Supremo Tribunal Federal mandou a Câmara decidir isso até o dia 30, até o dia 30 de junho agora. Não tem sopro aí, não tem respiro, tem que fazer. Se não fizer, o TSE vai fazer. O pai dela não foi cassado? Foi, por corrupção. O pai dela foi preso? Foi, ficou na cadeia. Certo. São 513 deputados? 513. Quantos trabalham em bate-ponto lá diariamente? Não todos. Querem aumentar? Lembrando que o estado dela teve 4 ex-governadores presos por corrupção. Não teve? Só um escapou até agora da prisão. Que beleza! 513 deputados. Se botar na prática, fazer uma lista, esse trabalha, esse não, esse trabalha, esse não, esse não. Mas o pior não é isso. Eles querem aumentar além dos 513. Porque divisão é em cima dos 513, não aumentaria nada. E também, aumentando deputado, aumenta o custo para nós, eleitores desses deputados. Vamos fazer campanha contra, gente. Vamos fazer campanha contra. Vamos encher a caixa de correio lá dos deputados em Brasília dizendo que não aceitam o aumento de deputados federais. É muita cara de pau, Roberto. Aumento do número, não é nem salário. Coincidentemente, né, a gente está repercutindo isso no Dia do Trabalhador. Exatamente. E como diz o Datena, é tudo no nosso. É só no nosso. Eita! Intervalo, a gente já volta da imagem. Floripa, qual a temperatura, irmão?
21. Relembrando os tempos de rádio, Roberto. Em Brasília, 19 horas. intervalo, já voltamos. Sete e 2, a gente volta com Tá Na Hora Santa Catarina na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia no Dia do Trabalhador. E aqui no Tá Na Hora Santa Catarina a gente já falou de tainha, já falou de churrasco e agora vai falar de cerveja, Cleiton Ramos. E fora do ar, falamos até de x-salada. A gente vai falar do Vale do Itajaí, porque por lá o Festival das Cervejarias movimentou o Timbó neste feriado. É isso mesmo, o evento tem entrada gratuita e é uma ótima opção para aproveitar o final de semana, olha só. A oferta de cervejas artesanais se expande com 70 diferentes rótulos, abrangendo estilos e ingredientes variados. Entre eles, uma proposta inovadora que mistura dois universos de apreciadores: a cerveja com um aroma de café. A bebida se apresenta como uma experiência única e já foi várias vezes premiada. Sim, essa cerveja é uma cerveja escura, tem característica de malte torrado, que remete a café. Então o sensorial da pessoa, né, ele realmente é levado a outro nível, né? Então tem pessoas que sentem o toffee, chocolate meio amargo, próprio café, tem gente que sente. Então é uma cerveja que mexe bastante aí com o paladar da pessoa. Por aqui, o Festival das Cervejarias de Timbó foi um verdadeiro sucesso neste feriado. Um grande público aproveitou a combinação de uma boa música e a variedade de cervejas artesanais oferecidas. Sim, curtindo, com certeza. Está sendo bem agradável, assim, o lugar, o ambiente está bem bonito, né, bem decorado. Tem bastante opções aí de chopes e cervejas, né, para quem é fã. Eu resolvi experimentar uma aqui de pitaia diferente, bem gostosa, bem legal. Estou achando bem interessante. Uma das novidades desta edição é a participação de todas as 7 produtoras da bebida do município. E para quem valoriza a tradição da cerveja artesanal, essa cervejaria representa um marco em Santa Catarina, sendo reconhecida como uma das primeiras do estado. E realmente foi um marco, né, para a história da cerveja artesanal no Brasil, porque foi o início desse movimento de cervejarias artesanais aqui no nosso país. Pela primeira vez na história, o festival acontece no Parque de Eventos em Ripoll. As atrações seguem até este domingo e o melhor é que a entrada é gratuita. A programação completa está disponível neste site que aparece na tela. Nós temos 7 grandes cervejarias, então hoje todas elas estão aí participando. Economicamente, a gente tem certeza que para eles também vai trazer um bom resultado e com certeza engrandece cada vez mais o festival, né? A nossa intenção sempre é que cada ano a gente consiga ter um aumento não só de público, mas também de qualidade do festival. Um programa completo para aproveitar o fim de semana. Muita cerveja, shows para todos os gostos e uma praça de alimentação diversificada. Ela dorme no chão, achando a cama. Sonzeira, hein? Sonzeira. Isso aí, quem canta é Kid de Abelha, Paula Toller. Agora, tô bem? Tá bem no meu tempo? Ô, Júlia, eu não sei se é impressão minha, mas toda matéria de cerveja, de chopp, a gente só vê pessoas rindo. Eu não sei se é depois da degustação. Antes, pela expectativa da degustação. Né? Porque os olhinhos brilham, é uma felicidade. Não sei por quê. Agora, com colarinho ou sem colarinho? Sem. Sei? Eu nem sou tanto da cerveja, tá? Mas sei. eu adoro um chopp de vinho. Eu sei, porque Adoro tudo relacionado a vinho. Palhoça que diga na noite de ontem. 19 horas e 6 minutos. Olha, abre os olhos. Muito. Porque tem golpe novo. Peraí, ficou torto. Tem golpe novo na praça, hein? Sabia? Tem uma mulher se passando por funcionária do Banco de Alimentos de Santa Catarina e abordando muitas famílias. É picaretagem pura. Para saber detalhes, a Sofia Gonzalez tem mais informações. É picaretagem ou não é, Sofia? Cleiton, e justamente contra pessoas de baixa renda, né? A Prefeitura de Biguaçu está fazendo esse alerta importante, porque moradores de baixa renda estão sendo alvo desse golpe, que pode estar se espalhando para outras cidades aqui da região também. Segundo relatos recebidos pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do município, uma mulher se apresenta como funcionária do Banco de Alimentos de Santa Catarina, dizendo, né, que está colhendo dados para distribuir cestas
cestas, que esses dados foram repassados então pelo CRAS e ela está ali confirmando. Só que atenção, essa informação é falsa, porque o CRAS ele não compartilha dados pessoais das famílias e muito menos entrega cestas diretamente a elas. A gente preparou um telão aqui falando inclusive, né, que o próprio Banco de Alimentos de Santa Catarina, o BASC, emitiu um alerta oficial no site deles, dizendo que não faz entrega direta de alimentos às pessoas físicas. O que o BASC faz é receber a doação de empresas e distribuir para mais de 100 entidades beneficentes que aí sim repassam para as famílias cadastradas de quem mais precisa, né? Por isso também fica o alerta. Se alguém bater a sua porta dizendo ser funcionária do Banco de Alimentos de Santa Catarina e pedindo a confirmação de algum dado ali ou querendo realizar um cadastro, não acredite, não repasse nenhum tipo de informação. Nesse caso, a orientação é então procurar a Polícia Civil e inclusive fazer um boletim de ocorrência aí diante dessa situação, Cleiton. Tem que abrir o olho, hein? Criatividade para fazer coisa boa não tem, né? Rapidamente, Sofia, que local você está aí do continente? Está no continente? Olha, Cleiton, fomos muito rápidos por conta do trânsito hoje. Já estamos aqui na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, numa praça aqui bastante conhecida na Agronômica. Tá certo, obrigado. O trânsito tá que tá uma beleza, né? A Sofia já entregou, rapidamente se deslocou. Feriadão a gente sabe como é que é. Obrigado, Sofia. Júlia Matos, toca que tá na hora, Júlia. Pode deixar, Cleiton, que agora a gente vai voltar a falar de tainha, que o pessoal adora ver essas imagens lindíssimas da pesca aqui em Santa Catarina. E agora a gente vai lá para o norte do estado, onde os pescadores já iniciaram o mês lançando as redes do mar na tentativa de capturar o pescado, que faz parte da vida dos catarinenses, né? Vamos ver como é que foi por lá no norte do estado? Vocês vão ver agora. Quando o mês de maio inicia, também começa a temporada de captura da tainha, em Santa Catarina. Aqui em São Francisco do Sul, no litoral norte do estado, a pesca artesanal é uma atividade cultural. A tainha, ela torna-se algo principal na vida, no prato, né? E é uma renda extra para muita gente. Para muitos é apenas um hobby, né? Mas vem agregar valores e vem agregar também, eu posso dizer, saúde. Porque você pega o peixe aqui, leva ele para casa, não passa por nenhum processo industrial e você tem algo realmente saboroso. O Hilário trabalha há mais de 26 anos no ramo pesqueiro, uma profissão que, segundo ele, vem das antigas gerações de pescadores. Ele relata que a tainha é crucial para o sustento de muitas comunidades costeiras. Um rechego na nossa renda, né? Uma coisa que já se tornou tradição aqui em São Francisco. Pena que isso já está acabando, que a gente não vê pessoas novas, bem poucas, que estão seguindo essa tradição. E não é só isso. A temporada de pesca de tainha também gera oportunidade de novos empregos na região e contribui para a movimentação de outros setores da economia local, como transporte, armazenamento e comercialização do pescado. A gente espera que eles venham mais cedo, que passe por Florianópolis para chegar aqui conosco. A expectativa é ter uma boa temporada. Tem muito peixe no caminho vindo para cá. Aqui em São Francisco do Sul, a temporada artesanal da pesca da tainha deve seguir até o dia 31 de julho. Este ano, os pescadores devem seguir algumas regras que foram estabelecidas pelo Ministério da Pesca e da Agricultura. Entre elas está o limite máximo de captura, que é de 6.700 toneladas do pescado. Desse total, 1.100 toneladas são destinadas à modalidade de arrasto de praia e 970 toneladas ao emalhe anilhado, ambas autorizadas a operar no litoral catarinense, incluindo São Francisco do Sul. Para a Secretaria de Meio Ambiente, a pesca da tainha impulsiona a economia e o turismo local. Esse período da pesca da tainha, ele, além da importância para a comunidade pesqueira tradicional do município, ela também envolve o desenvolvimento econômico da região, principalmente os mercados e os restaurantes locais, devido à procura dos pescados e à diferenciação. Além disso, transforma isso em um ambiente propício para novos eventos que giram em torno desse pescado tão importante para a nossa região. Uma curiosidade dessa atividade é que a pesca da tainha nem sempre é propícia quando o mar está agitado, pois as condições climáticas e da água influenciam o comportamento dos peixes. Neste dia 1º de maio, por exemplo, a pesca não foi como eles esperavam. Parece que daí ele tira férias, né? Ele não é o chão dele, e é verdade. Se o mar está muito agitado, a dificuldade
Se a água não esfria, o peixe não vem. Os dias em que o mar fica calmo e a água mais fria tendem a ser mais propícios para a pesca da tainha, especialmente durante o amanhecer e ao entardecer. É que o mar agitado pode dificultar a pesca, pois a visibilidade é reduzida e as condições de pesca podem ser mais perigosas. O peixe, às vezes, aparece até com o mar agitado. A gente vê o peixe ali, mas não consegue sair no mar, né? Mas como hoje ainda a água não esfriou o suficiente, o peixe está caminhando, vem do sul, não chegou aqui ainda. Então, temos que aguardar chegar a oportunidade. Mas vai chegar, pode ter certeza, vai chegar. Ô, Júlia, está acontecendo uma operação inédita aqui no estado que coletou 56 amostras de peixes vendidos para análise, porque tem gente, acredite, que oferece dizendo que é um peixe, tem a manha, mas às vezes não é não. É, Cleiton Ramos, estou sabendo. E olha que o resultado surpreendeu, viu? O Thiago Pires e o Erionto Júnior foram conferir e mostrar pra gente como é que foi essa operação por aqui. Olha só. Você conhece aquela expressão comprar gato por lebre? Pois é, pensando nisso, o governo do estado realizou uma ação inédita em Santa Catarina, coletando 56 amostras de peixes comercializados em diversas regiões. O resultado foi positivo. 98% das amostras apresentaram conformidade com a legislação. Apenas um único produto apresentou divergência genética ao anunciado, um linguado vendido como bacalhau. A operação é uma força-tarefa envolvendo a Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca do Estado, Procon-SC, Cidasc e o Inmetro, local onde os DNAs foram coletados. A participação do Inmetro eu vejo importante porque o Inmetro, a fiscalização de pescados em geral já está no nosso dia a dia, né? Nós fiscalizamos o peso, a quantidade, né? A gente verifica se não tem gelo a mais, se a indicação quantitativa nominal condiz com a realidade do peso do pescado. E, por conta disso, a gente então já tem um conhecimento, um know-how de quem são os principais fabricantes, distribuidores, onde é que é comercializado. Isso facilita muito no momento da coleta, que foi a ação que o Inmetro, o Procon, a Cidasc e a Secretaria da Pesca fizeram aí ao longo dos últimos meses. O resultado da investigação científica mostrou um cenário de transparência e respeito ao consumidor. Fato comemorado pelo Procon do Estado, parceiro dessa ação. Nós temos aí uma nova cultura de que o fornecedor ele deve atender, sim, conforme as orientações que o Procon, inclusive, está passando, né, não fazendo uma autuação de imediato, né? Esse foi o pedido do nosso governo, de que oriente o fornecedor para que o consumidor tenha um serviço sempre de melhor qualidade. E é importante essa transparência para o consumidor saiba que Santa Catarina está preparado. Com essa integração, demonstra que o consumidor que mora aqui pode confiar, assim como o turista que vem até aqui, porque nós estamos mostrando credibilidade. Transparência, segurança alimentar e um incentivo ao turismo gastronômico. Esse é um dos objetivos do sequenciamento de DNA que está acontecendo aqui. A Bia está com um filé de tilápia, que agora ela vai, através desse sequenciamento, conferir se realmente é tilápia, porque lá na banca estava escrito isso, né, Bia? Isso mesmo. Na coleta, a gente descongela o pescado que está congelado, obtém fragmentos, coloca dentro de um tubo com uma substância que conserva a musculatura e encaminha isso, então, para o laboratório. A gente precisa coletar em torno de 0,5 centímetros cúbicos, né? São 6 fragmentos que a gente coloca dentro de cada amostra, né? Então, uma amostra ela é composta por 6 fragmentos e só tem que ter a musculatura. A gente não pode coletar pele, escamas ou qualquer outra parte, né? O ideal é que tenha só a musculatura mesmo. Aqui, a parte já coletada, Bia, a partir de agora, qual é o próximo passo? Depois a gente usa, no caso, a gente utilizou o álcool 70%, né, para conservação da musculatura. Nós colocamos até um volume que consiga cobrir essa amostra, para que durante o transporte a gente preserve a natureza da amostra coletada. É feito, então, o lacre dessa amostra, para que a gente possa encaminhar para o laboratório. Coleta realizada, é hora de encaminhar aos laboratórios credenciados para aguardar os resultados.
Para a Cidasc, a primeira ação realizada já merece ser comemorada. A gente ficou bem feliz, né? Porque a gente conseguiu um resultado muito positivo, com 98% de conformidade. Então, isso significa que tanto os moradores do nosso estado, quanto os turistas que vêm nos visitar, eles estão consumindo ou comprando, adquirindo esse pescado de uma forma idônea, uma forma correta, né? Com a identificação correta desse pescado. A pesquisa sobre o DNA dos peixes serve de base à implementação do programa Pescados SC, que fará um monitoramento contínuo da autenticidade e qualidade dos pescados aqui em Santa Catarina. Após o sucesso da primeira operação conjunta, o governo do estado já anunciou novos investimentos para que ações como essa sigam ocorrendo. Essa análise de DNA é para dar mais segurança ao consumidor, ao comércio, né? Para que a gente realmente chegue ao consumidor o produto que está sendo anunciado. Santa Catarina está fazendo agora de uma maneira institucional, pela primeira vez, envolvendo todos esses atores, e a Secretaria de Agricultura e Pesca tem agora, em parceria com a Cidasc, um projeto para tornar isso definitivo, adquirindo um sequenciador genético pela própria Cidasc. Esse está um projeto que a gente já tem aprovado pelo governador e deve ser lançado em breve. Belo trabalho. Importante também a gente divulgar, como outras emissoras também, Júlia, para saber que aqueles que não têm boa intenção, que lamentavelmente tem gente assim, acaba ofertando um peixe que na verdade não é. Estava comentando com o Hermano Bus aqui, tem peixeiro que oferece como linguado o peixe, mas na verdade é panga. E se você passa na farinha, milanesa, temperadinho, quem não tem muita manha acaba comendo pensando que é o peixe e não é. Então, por isso, a importância de um trabalho como a Cidasc está fazendo. E o quão revoltante é tu procurar aquele prato, né? Esperar para comprar. Imagina, você pagou por uma coisa e tá levando outra para casa. Isso é crime, né? Muito. Vamos seguir, pessoal, inclusive com mais imagens de tainha, porque a gente tem zap. Tudo que é de imagem de peixes hoje tem chegado pra gente. Por isso que a gente chamou vocês pro nosso zap. E hoje, Dia do Trabalhador, a gente tem também esse pessoal que se preocupou em trabalhar dobrado, triplo, na pescaria, e o pessoal que está contando aqui as suas experiências de vida. É isso, Cleiton? Quer começar? Isso. Givaldo. Porra, tá difícil hoje, hein? Givaldo. Separando. Givaldo. Obrigado, produção. Na língua do P agora. Não, a língua do P não. A língua do P só a Júlia fala. Boa noite. Meu primeiro emprego foi operador de caixa em um mercado. Boa. Agora o Rony... Agora o Rony Pérez chegou para falar com a gente. Boa noite. Meu primeiro emprego foi em uma empresa de tecidos. Tinha que cortar as malhas e durou 1 dia e meio. Ô, Rony, durou 1 dia e meio. Por quê? Conta pra gente. Joacir de Bituba, boa noite, 40 anos. Trabalhei em 3 empresas. A primeira foi em 1972. Olha aí, esse tem história, hein? 40 empresas, pensa. Isso. Fábio também mandou pra gente. Boa noite. Minha primeira profissão foi auxiliar de expedição na minha querida Aracaju, Sergipe. Olha! Hoje eu sou eletricista aqui em Santa Catarina, um estado maravilhoso e cheio de oportunidades. Coisa boa! Boa! Já mandou seu zap? Manda aí 489-9162-2676. Qual foi o seu primeiro emprego? Na Liga do P, como é que seria a pergunta? Como é que foi o seu primeiro emprego? Pecou, pemou, foi, PUPC, PPRPM, perou, PEM, PEPRE, pegou. É isso, pessoal, que eu tenho pra hoje, Dia do Trabalhador. Continua a trabalhar, bora lá. Bora. Vai lá, segue. Fica me testando. Bora. Você viu que ontem teve um rapaz que colocou a cabeça numa árvore? Fiquei sabendo. Ficou, né? A gente mostrou. Vi as imagens, claro. Isso, mostramos. Agora, Júlia, você vai ver a história, o pessoal de casa também, de um homem que subiu numa árvore e muito maior que aquela. Já que estamos na época do peão, um episódio inusitado chamou a atenção da população em Lages. Um homem, em situação de rua, subiu em uma araucária bem no centro da cidade para colher o pinhão. Ele chegou a arrancar um galho para usar como vara e derrubar as pinhas. Você vai acompanhar agora com a Suiane Lise e também o Márcio Ramos. Um fato curioso nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, bem aqui na Praça da Catedral, em Lages. Nós encontramos esse senhor que estava subido em cima da araucária para colher o pinhão aqui bem na araucária, na Praça da Catedral. Ele conversou um pouquinho antes com a gente, disse o seu Zezinho que ele estava colhendo para vender esse pinhão, é isso? Isso.
Isso aí, moço. O senhor subiu na araucária para tentar colher o pinhão? Sim. O senhor sabe que é perigoso? Perigoso, mas a gente, graças a Deus, tem fé em Deus e a gente se cuida muito. Tá certo. O senhor já fez isso mais alguma vez? Já deu dos 9 anos de idade, estou com 44. Tá certo. E os policiais vieram aqui conversar com o senhor, pediram pro senhor descer. Vieram conversar comigo, a gente que não deve nada, não teme, graças a Deus. Tá certo. Então agora você vai continuar colhendo o que o senhor derrubou? Colhendo o que eu derrubei e vou levar para vender para comer uma marmita. Tá certo, então. Faz 6 meses que eu moro na rua, eu não temo nada porque meu Deus me protege. Isso aí, nunca a gente deve esquecer que Deus existe na vida, né? Que esteja nervoso, né? Que esteja passando por um fardo pesado, a pessoa nunca deve esquecer que existe o nosso Pai lá de cima. Tá certo, muito obrigada, seu Zezinho, tá certo? Então, os policiais, a Polícia Militar esteve aqui no local justamente pedindo para que ele descesse justamente a atividade da colheita do pinhão. A gente sabe que é uma atividade arriscada, requer cuidados e é muito comum, né, infelizmente, ocorrências de queda e até mesmo acidentes graves com morte. Então, os policiais militares estiveram aqui pedindo para que esse senhor descesse da araucária para evitar maiores problemas que poderiam, sim, acontecer algo grave por aqui. Volto com vocês. Obrigado, Suiane. Tomara que o seu Zezinho consiga aí vender o peãozinho que ele colheu para conseguir a sua marmita. A gente sabe que tem todo um trabalho de assistência social em Lages, mas a gente está mostrando essa matéria. Primeiro eu quero destacar a fé do seu Zezinho, né? Porque nos poucos segundos que ele acabou concedendo a sua fala, ele falou muito de fé em Deus. Tem gente que vai para a igreja e não fala tanto em Deus como ele, tá? Às vezes tem muita gente que está lá na igreja louvando e não fala tanto em Deus como o seu Zezinho. E segundo, né, talvez até o principal, seu Zezinho, é perigoso. A gente já mostrou aqui na temporada passada pessoas perdendo a vida até com cinto de segurança subindo uma araucária não tão alta como essa, seu Zezinho. Então, olha só, ele foi no topo. O seu Zezinho foi no topo. Cuidado, seu Zezinho. É perigoso demais, seu Zezinho. Valeu, Suiane. No próximo final de semana, vários bairros de Joinville terão abastecimento de água comprometido. A orientação é para a população estocar água ao longo do dia. Ao vivo, para conversar com a gente sobre esse assunto, acionando mais uma vez o Renato Santos, para explicar o que vai provocar esse problema aí na região de Joinville, Renato. Pois é, viu, o meu amigo Cleiton Ramos, essa interrupção no fornecimento de água é necessária, segundo a Prefeitura, e é para melhorias no abastecimento. Vai acontecer lá na estação de tratamento do Piraí. Segundo informou a Prefeitura de Joinville no dia de hoje, mais de 11 bairros serão afetados e por causa dessas obras na estação. São eles: Bemervald, bairro Itinga, Morro do Meio, Nova Brasília, bairro Profipa, Santa Catarina, São Marcos, Vila Nova, além dos bairros também Anita Garibaldi, Floresta, na área oeste da rua Santa Catarina, Petrópolis, sul das ruas Radialista e também na área da Zona Industrial Norte e também na Zona Industrial de Joinville. Lembrando que esse problema no abastecimento vai começar por volta das 4 horas da manhã e só será normalizado depois do final do dia, ali depois das 18 horas. Os bairros mais distantes, a Prefeitura disse que a normalização no abastecimento só vai acontecer na segunda-feira. Vale ressaltar, viu, Cleiton Ramos, que a orientação é para as pessoas estocarem água, já que durante todo o dia essas localidades não terão o abastecimento por causa desse trabalho que será feito na estação do Piraí, que é a mais antiga de Joinville, foi construída em 1955, portanto tem 70 anos de fundação. Retorno com você no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. Utilidade pública, informação importante para o povo de Joinville. Agora, você não sabe o que vai fazer ainda no fim de que vem aí? 19 horas e 26 minutos, a Júlia vem, porque está na hora da agenda cultural. Bora se planejar? Vem comigo que eu tenho opção, viu, pessoal? Nesse sábado acontece a 3ª edição da Marcha para Jesus em Palhoça. Fernando Machado e eu estaremos presentes nesse evento, que só cresce nos últimos anos e do qual nós somos parceiros desde a primeira edição, viu? A grande atração desse ano é o renomado cantor gospel
Thales Roberto. E dá só uma olhada, dá uma conferida no som que vai ter por lá. Joga os seus dois braços pro céu. Rasga o seu coração na presença dele. Ele está aqui. Oh! Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. E quando eu era feliz, sentia a tua presença. Uma energia única, né, pessoal? À 13h começa a concentração na rotatória da Avenida Vidal Procópio Lon, e são esperados milhares de fiéis para esse dia de louvor e adoração a Jesus. A gente vai estar lá, viu? Agora, nesse final de semana também tem o Floripa Tapia, um festival internacional de sapateado que acontece aqui na capital desde 2011. Esse evento conta com atividades voltadas para todas as idades e níveis de experiência, incluindo quem nunca dançou. Tem até sapato emprestado pela organização para quem quiser experimentar, viu? O festival vai até domingo com várias atrações gratuitas. A programação completa está disponível no nosso portal SC10 por meio do QR Code que está aparecendo aqui, ó. Aliás, aqui, ó, na sua tela. Então é só apontar e acessa todas as informações que a gente tem lá no portal SC10. E para quem gosta de cerveja, a gente contou um pouquinho antes aqui no jornal, tem festival com mais de 60 rótulos em Timbó, no Vale do Itajaí. Além de toda essa variedade de bairros, né, o evento também conta com vários shows nacionais e pratos típicos de festivais de rua. Então tudo isso acontece na sexta, sábado e domingo na rua Professor Július Scheidemantel, no centro de Timbó, a partir das 15h30 até a meia-noite. A entrada é gratuita, todos os dias, com estacionamento liberado. Olha só, a programação completa também está disponível no nosso portal SCC10 com o QR Code que está nesse cantinho aqui, ó. Só apontar e ter acesso às informações. Agora, pessoal, será que vai dar tempo? Será que vai estar com chuva, com sol? Como é que vai ser esse final de semana? Vamos para a previsão do tempo. O sol, pessoal, vai permanecer por mais um pouquinho, viu? Nessa sexta-feira, o dia de sol entre nuvens em Santa Catarina vai tomar todo o estado, céu com mais nevoeiro, especialmente no oeste, ao Planalto, e as temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer, mas não tanto quanto hoje, quinta-feira, viu? As mínimas ficam entre 8 e 13 graus no extremo oeste, aos Planaltos, podendo chegar a 0 graus na Serra Catarinense. Tem condições para formação de geada por lá e a gente vai acompanhar por aqui, e no decorrer do dia as temperaturas começam a subir mais um pouquinho, de 22 a 26 graus. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Vem comigo. Oeste e extremo oeste com máxima de 26 graus, mínima de 8 nesta sexta-feira. Vale do Itajaí com máxima de 25, mínima de 9 nesta sexta. 22 graus de máxima na Serra Catarinense, mínima de 0 graus. Norte de Santa Catarina com mínima de 9, máxima de 25. Litoral catarinense com máxima de 23 graus, mínima de 10. E sul catarinense com máxima de 24 graus, mínima de 8. E nessa sexta-feira, as suas cidades, as cidades mais pedidas, estão aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente preparou para vocês Florianópolis, com máxima de 22 nessa sexta-feira. Passo de Torres, com máxima de 22, mínima de 13. Ilhota, com máxima de 22, mínima de 14 graus. Santa Cecília, com máxima de 21 e mínima de 8. E Concórdia, com máxima de 23, mínima de 10. São dias a menos gostosos de viver, sem chuva por aqui. A gente vai conseguir viver uma sexta-feira bem gostosa aqui no estado. Agora, pessoal, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente vai seguir com imagens de Balneário Camboriú na sua tela, 19 graus por lá. Daqui a pouquinho eu tô de volta, fica aí. Está na hora de volta, sempre agradecendo a sua audiência, estendendo o tapete vermelho da informação, abraçando Santa Catarina e deixando o nosso estado bem informado. Uma honra ter a sua audiência nesse feriado. Você que trabalhou hoje, está em casa agora, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. 19 horas e 34 minutos. Tubarão vai antecipar um feriado para esta sexta, dia 2 de maio. E alguns serviços da rede pública vão voltar a funcionar somente na próxima segunda-feira. A Emanuela Justino tem mais detalhes agora.
Nessa quinta-feira, feriado, amanhã a maior parte dos municípios já volta ao normal, mas em Tubarão vai ser diferente porque o município antecipou o feriado do Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro. Então eles vão emendar, fazer esse feriadão e alguns serviços vão voltar a funcionar somente na segunda-feira, como é o caso então das escolas da rede municipal e as creches, que voltam só na segunda-feira, e as UBSs, né, Unidades Básicas de Saúde, aquela dos bairros, também estarão fechadas nessa sexta-feira. Volta somente na segunda. O que vai funcionar amanhã é a policlínica, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e a distribuição de senhas vai ser até as 4h30 da tarde para o pessoal que precisar de algum atendimento e, obviamente, né, o hospital em casos de urgência e emergência. Então, essa informação foi divulgada pelo município. O Facilita Tubarão também não vai funcionar nessa sexta-feira, volta somente na próxima segunda. Então, todas as repartições públicas amanhã, sexta-feira, não vão funcionar em Tubarão. Volta tudo ao normal na próxima segunda-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manuela. 19h35, não tá na hora, a informação não para nunca. Júlia Matos. Vamos seguir, Cleiton Ramos, porque hoje faz um ano, completa-se um ano em que o Rio Grande do Sul vivia a maior tragédia da história do estado. Ao todo, 184 pessoas morreram e 25 ainda estão desaparecidas. Da região metropolitana de Porto Alegre ao interior do estado, a água encobriu e destruiu lares e as enchentes deixaram marcas profundas nos gaúchos. E até hoje ainda tem gente sem casa. Vocês vão conferir agora na reportagem. Esperança é o nome do centro de acolhimento em Canoas, na Grande Porto Alegre, que Dona Almerinda também chama de lar. Há um ano, ela foi resgatada da enchente junto com a filha. A gente tinha tanta coisa que a gente perdeu tudo. E hoje a gente tem uma reflexão diferente das coisas, que a gente não precisa de tanta coisa para sobreviver. São quase 2.400.000 moradores afetados pela tragédia que começou no fim de abril do ano passado, quando o Rio Grande do Sul registrou 6 dias de chuva forte sem parar. A região do Vale do Taquari foi a primeira a ver o rio subir em 28 de abril. No dia seguinte, veio o primeiro alerta de volume elevado de chuva. Já no dia 30, o SBT Brasil noticiava mortes. 6 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas. Eram as primeiras vítimas de um saldo devastador por vir. Enquanto isso, em Porto Alegre, pontos importantes da capital gaúcha foram tomados pela água. Quem vê onde eu estou nem imagina que esta é uma das mais importantes ruas do centro de Porto Alegre. Diariamente, milhares de pessoas circulam por aqui. Em 5 de maio, o Guaíba atingiu o pico de 5 metros e 37 centímetros, muito além da enchente histórica de 1941. 96% dos municípios do estado registraram danos. 32 mil residências foram completamente destruídas. Hoje, quase 400 pessoas vivem nos 2 abrigos ainda abertos no estado. A gente vem nesse trabalho agora de desmobilização dos centros humanitários, que já cumpriu seu papel no acolhimento temporário, humanizado, que aqui foi proposto, e agora a gente está nessa fase de fazer com que as pessoas retomem as suas vidas. Já está tudo pronto para a Almerinda finalmente ir para uma casa com aluguel social do governo federal. Eu acho que é o sonho de todos que estão aqui, que passam pela mesma situação. Das 15.600 novas habitações que o governo federal prometeu, apenas 1.100 estão em construção. 1.200 famílias conseguiram comprar um imóvel já pronto de até R$200 mil. Já o governo do estado autorizou a construção de quase 1.300 casas, mas só 59 estão em obras. Nós iremos entregar essas famílias num prazo menor do que seria se fosse a contratação de método convencional. Enquanto a entrega de todas as casas definitivas não sai do papel,
O governo do Rio Grande do Sul instalou unidades habitacionais provisórias como essas. Verdadeiros bairros feitos de contêineres foram criados em 7 cidades e são lar de 360 famílias. As estruturas são feitas de metal, mas contam com revestimento de concreto para garantir isolamento térmico e acústico. Há 2 meses, Joeci deixou o abrigo onde estava para viver em uma dessas casas. Está bem melhor. Meu Deus do céu, em vista que a gente estava lá no ginásio, aqui está bem melhor. Ela morava na área ribeirinha de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O local virou praticamente um bairro fantasma. E até hoje tem marcas da enchente. Dentro de meia hora nós não ia sair mais, porque daí ia trancar dos 2 lados, né? A gente tá bem ansiosa, né? Esperando as casas. Diz que eles falam que vai ser aqui mesmo, nessa área onde a gente mora, né? Um ano sendo completado, a gente vê e revê as imagens e elas continuam impactando, né? Depois de tanto tempo. E a melhor estratégia agora, Roberto, a gente acredita que seja a prevenção, né? Boa noite. Júlia, é isso mesmo. Todos nós aprendemos alguma coisa com essa tragédia. Mesmo quem não tenha laços com o Rio Grande do Sul, quem não tenha parentes lá ou amigos, aprendeu alguma coisa. Os governos já estão trabalhando. Santa Catarina, por exemplo, está fazendo o dever de casa. Está desassoreando rios, fazendo dragagens, também está melhorando a situação das barragens, principalmente no Vale do Itajaí, onde é uma região muito suscetível a desastres naturais. E para quem tinha alguma dúvida que o clima está mudando e que nós não estamos, infelizmente, imunes a um fato como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, despertou. Sabe que vai ter que mudar a filosofia. Em alguns casos, no Rio Grande do Sul, vão mudar a cidade literalmente de lugar. É prevenir para não sofrer como os nossos irmãos gaúchos sofreram. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Obrigada, Roberto, pela participação. A gente espera amanhã na sexta-feira. Pessoal, agora a gente vai seguir, porque Cleiton aqui tá me chamando, porque Venha. o Zap tem mais Júlia. mensagens pra gente, não é isso? Venha, Júlia. Tem Zap sim, tem a participação da galera. Qual foi o seu primeiro emprego? Tá nele ainda? A gente gostaria de saber, dividir com o pessoal de casa, porque é muito importante, né, a gente ter boas recordações. O primeiro salário, a gente nunca esquece. É verdade, Cleiton, é verdade. Olha Vamos começar? Gustavo Pereira, de Jaguaruna. Boa noite. Meu primeiro emprego foi de servente de pedreiro. Durei uma manhã. Opa! Tá certo, foi uma experiência. Foi uma experiência. Valeu, Gustavão. Eraci de Caçador, boa noite. Hoje faz exatamente 46 anos que cheguei em Tubarão para iniciar o meu primeiro trabalho, ou no primeiro trabalho. Valeu, Eraci. Fotinho do Zap com flores. Recebeu de alguém. Vamos seguir, Isabel. Mandou pra gente. Boa noite, Isabel, também com um pequenininho ali, Olha ó. ali. Meu primeiro emprego foi de atendente em um fast food com 16 anos. Hoje trabalho como técnica de enfermagem na coleta de sangue. Muito legal, Isabel. Área da saúde, né? A Maria Dolores, boa noite. Meu primeiro emprego foi de costureira. Estou nele até hoje há 45 anos. Uma carreira na costura tem a Maria. Bom, muito bom. Tem mais aí? Tem, ó. Isaías, boa noite. Meu primeiro emprego foi como motorista de caminhão em 1973 até 2005, quando infelizmente me aposentei por invalidez. Ô, Isaías, mas valeu, né? Acredito que tem uma longa história para contar nessa longa Estrada história da vida. ou Estrada da Vida, como diz a música de Milionário José Rico. O que tem amanhã, 11h15? SCC Meio-Dia, Fernando Machado. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Você tem moto em casa? Então me responde. Pode ou não pode atravessar de moto a Ponte Pêncil da Barra da Lagoa? É a polêmica na comunidade de Florianópolis. Os motociclistas estão passando pela estrutura. A comunidade diz que não quer, para pedestres. Então a gente vai lá para resolver. Tem ainda o esporte, a política e a previsão do tempo, sempre ao vivo, de todas as regiões. Esse é o nosso meio-dia e a gente se vê 11h15 nesta sexta-feira. Combinado, estaremos ligados.
Finalizamos o Tá Na Hora dessa quinta-feira. Eu ia falar dessa Santa Catarina também, de Santa Catarina, nesta quinta-feira, mas daqui a pouquinho, aliás, amanhã, estaremos de volta. Ficam imagens de Florianópolis na sua tela, Catamarã.